E aí, pessoal, tudo bem? Que bom ter você aqui mais uma vez, que alegria retornar a este lugar. Deixa eu me dirigir aqui a você. Você tem dores nas costas? Conhece alguém que tem? E dor na coluna? Falei agora aqui, chegou, dá um... Hã? E você? Dor no joelho. Gente, olha, impraticável. É ou não é? Pois é, quiropraxia. Ah, você já ouviu falar, mas você sabe o que é? Então fica aí, porque você está no lugar certo. Nós vamos conversar sobre isso a partir de agora. Eu tenho o privilégio de receber aqui, nessa oportunidade, o fisioterapeuta respiratório, quiropraxista, referência em fisioterapia pediátrica, meu amigo querido, Dr. Alberto Lima. Bem-vindo aqui ao nosso podcast, irmão. Muito obrigado, Eliel. Boa tarde para o nosso querido público. É um prazer muito grande estar aqui com você e poder, de alguma forma, contribuir com o seu público, né, sobre temas tão importantes na atualidade, né, como as dores e também outros assuntos que, por acaso, a gente possa falar aqui. Maravilha. Doutor Alberto, qual a função do fisioterapeuta? Eliel, a fisioterapia ela é imprescindível em qualquer área da vida do ser humano, né? Seja na área de reabilitação, na área de prevenção. E o fisioterapeuta tem a principal finalidade é de recuperar, né? De facilitar a recuperação de qualquer doença, seja ela óssea, articular, ligamentar, enfim, aqueles pacientes que sofrem, por exemplo, de um AVC, que é a recuperação motora funcional. Então, o fisioterapeuta é um profissional, né, de nível superior, né, que tem a responsabilidade de reabilitar, de fazer com que aquela pessoa que tem qualquer incapacidade, seja ela, como falei, motora ou não, de voltar a ter as suas funções normalizadas. Muito bem. Agora, quais as queixas mais comuns que surgem lá no seu consultório, doutor? Bom, de dores são as mais variadas possíveis. Imagino. Né? A gente tem desde uma dor pequena, por exemplo, uma dor no calcanhar, uma dor no dedo, no hálux, né, no dedão do pé, até dores mais importantes, como as dores da coluna cervical, da coluna lombar, que são queixas muito significativas, né? Além dos processos inflamatórios articulares, né? São as famosas sinovites, né? As tenossinovites, as tendinites, que a fisioterapia tem um poder muito grande de recuperação desses pacientes. Então, aquele paciente que hoje tem dor, ele precisa ser examinado para ver qual é o tipo de dor que ele tem e qual é a razão da dor. É inflamatória, é traumática, ele tem uma deficiência articular por alguma dificuldade de movimentação. Então, as queixas comuns hoje são essas, né? Dores articulares, né? E dores musculares também. Muito bem, vamos entrar um pouquinho mais nessa questão. Por exemplo, dor nas costas. Rapaz, é impressionante. Todo dia, ou a gente encontra alguém, ou é com a gente mesmo. Rapaz, eu acordei assim, não sei o quê. Por que tantas dores nas costas? Eliel, hoje a gente está tendo uma coisa muito importante, que é a falta de tempo, né? Então, as pessoas estão dormindo pouco, dormindo mal, e não tendo tempo de fazer qualquer atividade física, né? E a atividade física ela é primordial para qualquer ser humano. Hoje eu até postei no meu Instagram, pessoal e profissional, sobre uma senhora de 95 anos fazendo atividade física. E isso é muito importante. Ela começou com 95 anos? Não, ela começou jovem, possivelmente. Então a pessoa está dormindo mal, dormindo pouco. Evidentemente que ela vai ter dor na coluna, não tem como não ter. Além do que, tem pessoas que dormem até muito, porque dormir demais também acaba machucando a coluna, né? Olha aí. E não tem o cuidado de dormir de uma posição normal, uma posição boa. E qual é a posição boa, doutor Alberto? A posição boa é a posição de lado. Dormir de bruços, dormir de barriga para cima, são posições que a gravidade machuca muito a coluna vertebral. Por isso eu sempre falo para os meus pacientes que a melhor forma de dormir é dormir de lado, com um travesseiro no meio da perna, para que ele evite que essas disfunções articulares, por conta do mau posicionamento e da gravidade, levem a ele a sentir dor. Então, o grande problema hoje é dormir pouco, não ter atividade física, ou dormir demais e não ter posição para dormir. Olha, que aula já, hein, gente? Que coisa, hein? Essa questão também de travesseiro, a questão também do colchão, isso acaba contando também, não, Isso doutor? é extremamente importante, né? Paciente que usa um travesseiro muito alto, ou usa 2 travesseiros, 3 travesseiros na cabeça. Aquele paciente ou aquela pessoa que
tem costume de dormir no braço do sofá para ver televisão. Essas pessoas, elas sofrem demais com a coluna cervical. Porque a coluna cervical ela é composta de 7 vértebras. E essas vértebras, elas são muito sensíveis. Dali da coluna cervical emergem vários nervos, né, que saem da medula. E se esses nervos são comprimidos ou eles são machucados, causam dores e espasmos musculares terríveis. Então, se um travesseiro é um bom travesseiro, o que é um bom travesseiro? Tem gente, o travesseiro da NASA, o travesseiro de pena de ganso. Travesseiro é de espuma de látex. Não é um travesseiro alto, ele tem que ter mais ou menos a altura do seu, para que a sua cabeça fique acomodadamente em cima do travesseiro, né? E haja uma modelação, né? Um molde da sua cabeça, para que você, quando for dormir no outro dia, mais ou menos o travesseiro comece a se modelar com o seu rosto, com o seu crânio. Muita gente gosta de trocar travesseiro todo dia ou toda semana. Pega o travesseiro do irmão, não é uma coisa boa. Então, o travesseiro de espuma, uso pessoal, e o travesseiro não pode ser alto. A cabeça não pode ficar nem caída e nem esticada para trás ou para o lado. Ou seja, você tem que ter um grau de acomodação para que a cabeça fique linear com o seu ombro. Essa é a melhor posição para se dormir. Que maravilha. Gente, olha, fica aí, tem coisa boa. Vou falar agora aqui, eu acho que isso aqui é o vilão. Dor na coluna. Esse é o vilão, doutor? É o vilão. É o vilão. É o vilão. A coluna, ela é composta de várias vértebras, né? Como eu falei, né? São vértebras cervicais, vértebras dorsais ou torácicas, as lombares, além das sacrais, né? E para cada vértebra você tem uma força muscular, você tem uma mobilidade, né? Autônoma e voluntária. E algumas pessoas não utilizam bem a sua coluna no seu dia a dia, ou no trabalho, ou para dormir, como nós falamos ainda agora. Tem pessoas que acham que a coluna ela é suficientemente capaz de aguentar qualquer coisa. E não é bem assim. Então, uma má postura causa dor na coluna, uma sobrecarga de peso causa dor na coluna. Eu digo peso, de você pegar o peso e de você também ter um peso ponderal alto. O dormir mal, dormir errado, como nós falamos ainda há pouco, causa dor na coluna. Se você não tem nenhuma atividade física, também não é uma coisa boa, porque os músculos precisam de atividade para se tornar bem tonificados, bem tróficos, né, com força motora. Então, a coluna hoje é o vilão, porque além de todas essas questões que eu falei agora, ainda existem as doenças degenerativas, né, que são principalmente as artroses, as discopatias, né, quer dizer, é o famoso bico de papagaio que você tem, onde há um crescimento errado de uma parte óssea da coluna vertebral, perdoe-me, ou o disco, né, que ele fica muito espremido, ou ele fica com a vértebra muito larga, e com isso causa dor. Então, se você